E olha, todo esse impasse entre Rússia e Ucrânia tem impactado diretamente o mercado de fertilizantes. E os russos são os maiores exportadores mundiais de derivados do nitrogênio, potássio e fosfatados. Pois é, para a gente entender então, Pedro, quais os reflexos disso no Brasil, a gente conversa agora com a Juliana Lemos, que é analista-chefe da Global Fert. Já está aqui conectada com a gente. Bom dia, Juliana, seja bem-vinda ao Agromanhã. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Juliana. Bom, a gente sabe aqui, né, que os russos são os maiores exportadores mundiais de fertilizantes e o Brasil depende muito desses insumos aí para dar sequência à produção agrícola no país, né? E a gente segue preocupado. Como vocês têm acompanhado esse cenário também? Com muita atenção. Realmente, os russos eles têm uma representatividade muito grande para o mundo todo em relação a nitrogenados, fosfatados e até mesmo potássicos, né, que são as matérias-primas principais para os fertilizantes que a gente encontra no mercado nacional. Então, temos observado isso com muita atenção, realmente. E, assim, o que nós temos observado desse mercado é uma preocupação, né, por parte de vários países consumidores também em relação ao que está acontecendo lá. Como você disse, além deles serem grandes produtores de fertilizantes, eles ainda são grandes detentores de fontes de matérias-primas para a Europa, para os países ali da região. Então, podemos ver matérias-primas como o gás natural, né, que é um insumo fundamental para a fabricação de ureia, de nitrato de amônio, de sulfato de amônio também, sendo um alvo aí de muitos cuidados, né, porque como eles são detentores desse gás natural na Europa, qualquer conflito ali na região pode gerar uma falta desse insumo fundamental na fabricação de fertilizantes. Exatamente, essa questão do gás aí faz até lembrar a relação até com a Alemanha, né, que muito tem sido criticada na comunidade internacional por estar indo em cima do muro em relação a essas questões por conta deles enviarem gás para lá, de ser uma boa fonte aí de gás para a Alemanha. Agora, voltando à questão dos fertilizantes, né, os preços, né, estão mais do que altos, né, dobraram no mercado internacional. Para piorar esse cenário, o dólar está nas alturas. Caso esse cenário piore, os agricultores poderão aí migrar de culturas que demandam menor volume de fertilizantes? Com certeza, essa é uma das alternativas. Buscar também outras fontes de fertilizantes com preços mais competitivos. Vou dar um exemplo aqui, né, temos duas fontes de nitrogênio, ela pode ser ureia, pode ser nitrato. Se a sua cultura permitir uma ou outra, você pode alternar para que tenha a que tenha o melhor custo-benefício realmente. Então essa é uma das opções aqui para o produtor brasileiro. Mas realmente, né, o preço dos fertilizantes subiu muito desde o finalzinho do ano passado, isso fortemente ligado a essas questões geopolíticas envolvendo Rússia e Ucrânia e também envolvendo a Lituânia e aliás, a Bielorrússia e os países ali da região que foram sancionados também. Então a gente sente muito essas questões do mercado internacional por dependermos muito da importação de fertilizantes. É verdade. E já pensando lá na frente, Juliana, os produtores acabam já antecipando as compras, né? Então, grandes produtores estão comprando esses fertilizantes para garantir a próxima safra, mas a gente sabe que muitas vezes para o pequeno, médio produtor, acaba se tornando um pouco mais difícil já garantir tanto a quantidade de insumos, né? Que dica que você dá, né? Daqui para frente, esse cenário deve continuar? O que a gente pode fazer? É tudo uma questão de como esse conflito irá se desenvolver ou não, né. Até o momento, como foi dito no início dessa conversa, tem soldados dos 2 lados da fronteira, existe muita tensão. Caso um conflito realmente aconteça, devemos nos preocupar sim, em relação aos fertilizantes que vêm da Rússia, né. Uma alternativa para esses produtores é entender um pouco melhor com os fornecedores que eles compram aqui no Brasil, de onde vem esse produto, né? A gente tem alternativas de produtos que vêm do Canadá para potássicos, a gente tem alternativas de produto que vem do Catar, de outras regiões do mundo que podem auxiliar também esses produtores um pouco menores. Então, estar atento, conversar com o fornecedor, seja com a cooperativa, né, ou mesmo com a misturadora que você faz a compra desse produto, para entender de onde ele vem e como você pode se proteger. Agora, outro caminho, né, que o Brasil tem buscado para driblar essa situação. Nós temos aí a questão de portas que estão se abrindo para o Brasil para explorar melhor os recursos que tem aqui no nosso país. Isso também cria aí um cenário de esperança para conseguir suprir essa falta, né, Juliana? Diminuir a dependência, né? Isso mesmo.
Nós temos uma dependência muito grande, como a gente comentou, de ser mais de 80% do produto que chega aqui no Brasil é importado, mas nós temos fabricação nacional, principalmente de fertilizantes fosfatados, né? Que poderia citar algumas empresas famosas, né, como a Mosaic, a Yara, a Simoc, que são fabricantes nacionais muito importantes. Nós também temos algumas plantas aqui da Petrobras, né, que algumas estavam hibernando e outras voltaram a produzir, como a planta que foi adquirida pela Unigel, para que a gente tenha uma produção nacional ainda maior. Em relação a aumentar muito a produção de fertilizantes, né, ser autossuficiente em relação a isso, é pouco provável que o Brasil consiga isso no médio prazo, né? Até mesmo no longo prazo precisam ser feitos mais estudos, porque nós não temos, a princípio, toda a reserva necessária de, de matérias-primas no solo do Brasil, né? De ter a matéria-prima de potássio, a rocha fosfática até temos mais, mas dos outros produtos temos mais dificuldade. E um plano nacional de fertilizantes tem sido conduzido pela ministra Tereza Cristina para que a gente tenha uma dependência um pouco menor, né, reduzir a dependência em 60% nos próximos 30 anos. Então, é algo que nós temos acompanhado já há alguns anos, até a nossa publicação, o Outlook Global Fert, nós falamos sobre isso, tem um texto da ministra explicando a importância disso realmente para o mercado brasileiro. Então, é algo que nós aguardamos ansiosos para que melhore bastante a vida do produtor aqui no Brasil. Verdade. A gente estava até com essa previsão de que a ministra iria para a Rússia aí para poder negociar isso, mas ontem ela disse que está com Covid novamente. Isso pode atrapalhar essa ida dela lá, né? Então, como que vocês veem nessa diplomacia que o governo tem que fazer, como que devem ser as negociações? E eu queria aproveitar, a gente tem um minutinho aqui, Juliana, é bem curtinho, mas outros países também dependentes da Rússia estão sofrendo mesmo que o Brasil? Não sei se você tem esses dados, né, de que o Brasil é muito dependente. Outros países também estão sofrendo isso? Outros países, eles acabam tendo dos grandes consumidores, né, eles acabam tendo alguma produção interna, né? O maior produtor é a China, eles dependem da importação, também sentem impactos dessa situação, caso desenvolva essa situação de guerra, mas eles têm alguma produção interna, eles se preparam com estoques lá no mercado chinês. Estados Unidos, a mesma coisa, apesar de receber importação de outros países, eles têm uma produção interna. A Índia é o que mais se assemelha ao nosso caso, ao nosso cenário, porque eles não têm tanta produção assim de fertilizantes como esses dois outros grandes consumidores globais. Tá certo, então, Juliana, muito obrigada, viu, pela participação. A gente segue acompanhando esse mercado, né? Importantíssimo para o produtor, que a gente está aí na colheita em andamento, mas já pensando também na próxima safra. Agora a safra de inverno também é importantíssimo esse momento, o produtor já garantir, né? E diante dessa situação, fica mais difícil aí se planejar também. Então, obrigada pela participação aqui no Agromanhã e até a próxima.